bem-vindos a quem nos está a ouvir, a quem nos está a ver. Connosco temos mais um convidado para mais uma entrevista, um dos formatos deste nosso projeto chamado Beco com Saídas. Desta vez temos connosco mais um amigo meu, o Nuno Oliveira Graça. Ele é professor e é também escritor. Eu diria que nesta altura da sua vida ele se sente mais escritor, digo eu, mas essa é uma das coisas que vamos tentar perceber. E começamos então a nossa conversa. Olá, Nuno, bem-vindo ao nosso canal. Olá, Hugo, obrigado por este convite. Sou um fã deste projeto, portanto é um prazer estar aqui. É um prazer estar a tentar encontrar aqui uma saída, no fundo. O prazer é todo nosso. Nuno, tu recentemente, e penso que quem nos segue também terá visto isso nas redes sociais, a publicitação do teu mais recente livro, um livro infantil, O Pirata da Perna de Balão. Isso. Como é que está a correr? Sei que fizeste uma série de sessões de apresentação. Foste Sim. a eventos literários, foste às escolas. Em que fase é que estamos nesta altura? Olha, está a correr muito bem. Não sou pessoa de ter nem expectativas altas nem baixas. As coisas vão acontecendo. Mas está a correr muito bem. Antecipando qualquer pergunta que possa vir aí, na verdade sempre quis ser escritor. Uhum, Acho que todo o meu percurso académico andou e anda à volta dos livros, da literatura e da linguagem, da comunicação, por aí fora. Mas especificamente em relação ao Pirata da Perna de Balão, está a uhum, correr lindamente. Obviamente que sou ainda um desconhecido, não é, neste mundo. Mas sim, mas tive a oportunidade de fazer apresentações aqui no colégio onde trabalho, no Colégio Atlântico. uhum. É sempre mais é mais fácil no local onde somos queridos, não é? Os Sim. alunos, mesmo se não são meus alunos, já foram, ou têm irmãos que foram meus alunos, então conhecem-me, cruzam-se comigo e dizem: já li o teu livro 6 vezes. Pá, isso é Uau. incrível. Pronto, apresentar no colégio foi ótimo. Estive na Feira do Livro também, que foi uma experiência também muito boa. Uhum. Já lá tinha estado como leitor, não é? Nunca como autor. Sim. É estranho estar na Feira do Livro e ouvir nos altifalantes: não perca, às 16 horas, Nuno Oliveira Graça, uma sessão de autógrafos. Isso para mim é incrível. Estive também na Feira do Livro de Belém. Uhum. Certo. Ahm, Fiz uma apresentação na Vila de Corroios, ali no âmbito de um. ah, Ali era os autores da nossa terra, penso que é assim que se Uhum. chama, em que autores daquela terra, não é? Que é a minha, que é a tua também, podem apresentar os seus projetos, e está a correr bem, sim, estou bastante contente, lá está, não tinha expectativas, Sim. e é um sonho tornado realidade, no fundo é isso. Muito bem, muito bem. Dá para perceber que têm sido momentos agitados, ricos e excitantes, e nota-se que estás entusiasmado. E este pirata da perna de balão ah, teve, ainda terá pernas para andar, digamos assim, brincando um pouco com as palavras. Mas este pirata da perna de balão é então o teu primeiro livro publicado, não é? Sim, como se calhar todos os escritores, eu sou aquele escritor clássico de escrever, começo por escrever coisas e colocar numa gaveta qualquer e ficar lá Uhum. fechado. Não é o meu primeiro texto, Sim, não é a primeira coisa o meu primeiro produto, digamos assim, mas sim. foi o primeiro que publiquei, o meu primeiro livro. E é muito especial porque é inspirado no meu filho mais velho, que agora que fez Uhum. recentemente 10 anos, e de Sim. certa forma, cada um daqueles momentos, ou a maioria daqueles momentos,
Portanto, o livro tem pequenas rimas, a história em si não é uma história que continue, são fragmentos de uma história, digamos assim, sim, e é composto por pequenas rimas, e cada uma delas remete para algum momento da evolução do meu mais velho. sim. E é espetacular isso para mim. Se calhar para um leitor é apenas um momento que podem gostar mais ou não, uma rima mais interessante ou não, mas para mim é muito pessoal. E ainda para mais, na fase final, na fase em que estava já em colaboração com a editora, nos acertos finais, pude pedir a opinião ao Leonardo sobre pequenos pormenores, e ele participou direto e indiretamente na concepção do Sim, livro, sim, que sim. é, que é, que Uau! é muito pessoal e muito bom para mim. É um momento marcante na vida dos dois, digamos assim. Foi uma espécie de co-editor, digamos assim. Sim, sim, sem dúvida. Eu acho o título muito, muito original, muito engraçado. E, portanto, o Pirata da Perna de Balão. E, portanto, disseste que ele foi inspirado no teu mais velho, como gostas de dizer, eu Uhum. acho bastante Sim, ignorante. é. Ah, este Pirata da Perna de Balão é então um livro que tem uma estrutura, que tem digamos assim, uma história não típica, com rimas, que segue uma linha narrativa, mas que não necessariamente uma história como estamos habituados a conhecer, não é? Sim, Ou a ver. sim, Sim. eu acho é um pouco por aí. Tanto que inicialmente eram apenas rimas que eu ia anotando num caderninho, daqueles Uhum. caderninhos de bolso. Às vezes a rima surgia logo, outras vezes registava um momento e depois ficava a pensar em algo que rimasse. Sim. Inicialmente era apenas isso. Depois, e lá está, e fui escrevendo ao longo do tempo, desde que ele Uhum. começou a gatinhar, e Uau. tive algum tempo, sim, depois de algum tempo sim, não, tive algum tempo sem escrever, depois ia acrescentando pequenas coisas, pronto, passou por aí. Quando decidi, ainda antes de publicar, decidi participar num concurso da editora, a Cordel de Sim. Prata, um concurso a nível nacional, e aí tentei organizar mais, portanto, aqueles momentos soltos por temáticas. Uhum. Acabei por não ganhar esse concurso, mas também não desisti, obviamente. Mas passado 2 meses eles contactaram-me a dizer que apesar de não ter ganho o concurso, que estavam interessados em publicar, se eu também estava. Eu, claro que estava. Sim. E depois nessa fase, então, já na fase em que estava em colaboração com a editora, então aí estruturei mesmo, Uhum. lá está, aqueles momentos. E sim, não é uma história clássica, mas sim momentos de uma história. Vamos conhecendo aquele pirata, Uhum. vamos percebendo a sua personalidade, os acontecimentos que vai, as situações, as aventuras que vai vivendo e Sim. o que vai enfrentando, mas não é uma história clássica, com princípio, meio e fim, digamos assim. E sim, é isso. Sim. Pronto, acho que, acho que é isso. Lá está, e depois na fase final, em que depois, por exemplo, uma das coisas que mais gosto até do livro é a parte da ilustração. A ilustração, o ilustrador faz parte da editora. Eu tinha algum receio, porque um ilustrador também é um criador, Pois. e tinha algum receio que a visão dele não fosse igual à minha, mas foi muito interessante. Ele apresentou a sua perspectiva, eu gostei de quase tudo, houve um ou outro pormenor que eu pedi para ele alterar, ele alterou sempre sempre sem qualquer tipo de problema, portanto foi ali uma Uhum. conversa entre dois autores, dois criadores, e é nessa fase que eu faço, que eu peço ao meu mais velho para, olha, como é que achas? Isto ficava melhor assim ou assim? O que é que achas disso? Pá, e é muito interessante ele, e Sim. algumas das coisas que eu lhe perguntava, eu tipo, já sabia a resposta, Uhum. inclusive ele é um bocadinho como tu ele gosta muito de leões, não na parte do clube, mas ele gosta muito de leões. E na escolha de um dos nomes, de um dos navios,
eu perguntei-lhe entre duas opções qual é que ele gostava mais e ele escolheu e depois eu mostrei-lhe o que eu tinha apontado. Eu sabia que ele ia escolher aquele, foi muito, é muito... Pronto, são momentos muito, lá está, de intimidade, Sim, 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 sim. que depois se transformam numa coisa, ou seja, aquilo é um momento nosso que depois eh, fica um momento para todos os que possam ler, Sim, digamos sim, assim. sim. É É engraçado. esse, esse recolher de vivências e experiências que fizeste desde que o teu filho mais velho nasceu até esta fase, ah, ou há uma fase, há poucos anos, acaba por estar retratada neste conjunto de histórias, que é uma história, e rimas, e fica para a prosperidade para vocês e para os outros, sem dúvida. Sim. E eu tive a oportunidade de adquirir o livro e está muito bem feito, e está muito bonito. E pronto, e espero que continue a ter sucesso e que as pessoas o adquiram e tenham acesso a ele. Este livro, portanto, é o primeiro publicado, já falámos sobre isto. Mas há aí outras coisas na calha, não é? Pronto, porque já falámos antes, tu gostaste muito desta experiência e tens gostado e gostas desta disciplina, vá, da literatura, esta literatura infantil, mas não te queres ficar por aí, ou gostavas de... Já, aliás, penso que é como vais responder, já te aventuraste Já, já. noutras áreas, né? Dentro da É, literatura. sim, na verdade, o meu segundo livro já está em fase de edição. Uhum. Deve ficar pronto no início do próximo ano, não consigo precisar. Ahm, na verdade, quando optei por publicar este segundo, que se chama Entretanto Outras Histórias, que no fundo é Já um temos título e conjunto. tudo. Já, Aqui não, ele já, em primeira mão. em primeira mão, ele já passou ali o primeiro crivo do editor, depois agora está na fase da paginação e tudo mais. São ali vários departamentos que, no fundo entram na produção de um livro, Sim. mas quando optei por publicar o Entretanto Outras Histórias, na verdade tinha outro livro infantil pronto. Uhum. Mas não, a opção foi por seguir este rumo, porque eu não considero que tenha ainda um estilo Certo. em que gosto mais de me aventurar. Então não queria ficar apenas como escritor de livros infantis, apesar de gostar muito de o fazer. O Entretanto Outras Histórias é um conjunto, lá está, de pequenas histórias, Uhum. de vários estilos, no fundo, algumas coisas que eu já tinha feito anteriormente, outras que fiz recentemente, então é ali um pouco um conjunto desses textos, digamos assim. Mas elas têm Eh, essas histórias, esses textos têm uma ligação entre eles? Não sei, acho que isso Uhum. fica ao critério do Ok, leitor. Eu consigo encontrar pontos em comum certo. nos vários textos, penso que, e acho que qualquer leitor também poderá fazer essa análise, mas são histórias independentes, sim. Ok. São histórias que Sim. vivem por elas, mas pronto, essa liberdade de alguma forma ligar é dada ao leitor, não é? Sim, até porque é o mesmo autor, não é? Se Pois. calhar é um autor, tal como todos nós temos várias vozes, não é? Uhum. Às vezes basta, quando estamos com os amigos, somos de uma forma, quando estamos no local de trabalho, somos outra, quando estamos com a família, eh, como somos pais, somos filhos, somos irmãos. Ahm, Cada um de nós desempenha vários papéis e às vezes temos várias vozes, acho que é mesmo assim. E este livro é um pouco isso. Certo.
Isso é- Lembrei-me agora que estavas ahm, a dar exemplos de que nós assumimos diferentes papéis, diferentes eus, vá, nos vários contextos em que nos movimentamos. E eu lembrei-me que aqui na nossa área da psicologia e da psicoterapia, precisamente quando temos alguém à nossa frente, um cliente, o paciente, essa pessoa vai nos dando a informação e vai falando sobre si. E, e, e vamos também notando que existem formas diferentes de pensar e formas diferentes de se comportar, consoante as histórias que a pessoa nos conta, se consoante essas histórias tivessem sido passadas num contexto A, B ou C. Portanto, mas no fundo, e ao fim e ao cabo, estamos a tratar da mesma pessoa, não é? E é um bocado quando se escreve um livro dessa forma, penso eu, em que várias histórias diferentes compõem um só livro. Essas mesmas histórias, sendo diferentes, são criadas, vá, pelo mesmo eu, pela mesma pessoa, um bocadinho Sim, como na pessoa que está a trabalhar connosco, psicólogos, psicoterapeutas. é Achei, interessante. sim, É, sim, mas no sim, fundo sim. é isso, no fundo é isso. É. Não, isto para dizer que à partida pode ser uma ideia estranha, várias histórias a fazerem um livro, mas penso que não, porque é precisamente isso que também se passa muito nas nossas vidas, não é? Sim, Contarmos histórias diferentes, e assumirmos papéis diferentes, mas sendo nós sempre o mesmo, vá, sempre a mesma pessoa. Muito bem. Portanto, esse livro tem várias histórias e são histórias curtas, imagino, ou são histórias. sim, lá está, elas são diferentes entre si, algumas um pouco mais longas, mas sim, pequenos contos, pequenas histórias, no fundo lá está, vai variando. Mesmo a forma como elas são apresentadas, são, Aham, ok, ok. são diferentes entre si. Não há nada como adquirir o livro quando ele. Não, estou a Certo. brincar. Não, mas sim, estou muito contente até com o resultado. Lá está. Tive algum. Quando estava a pensar sobre qual seria a melhor estratégia de apresentar aquelas histórias, pensei sobre isso. Faz sentido juntar. Há aqui textos que se calhar não têm nada a ver uns com os outros. Uhum, Inclusive, por exemplo, tenho uma história, tenho uma das histórias, quando escrevi pensei que seria uma boa história infantil. E na altura pensei, será que vou incluir esta história nesta coletânea, digamos assim, ou deixo para mais tarde para outro livro infantil? Mas depois, ao fim de algumas leituras, percebi que não, que fazia sentido estar ali, e mesmo que tenha que seja uma mensagem para um público mais novo, uhum. não deixa de fazer sentido estar ali. Acho que sim, acho que e pronto, e mesmo a forma como, por exemplo, tenho um problema visual, que é algo que nunca fiz para além daquele, mas Como que assim, gosto de. visual? Não, não. São poemas que, para além da mensagem escrita, Sim. um, é a forma como ele é apresentado, é mesmo, Uhum. é algo, seja, as palavras, as letras, as frases, formam uma imagem, lá está, então é um poema visual nesse sentido. Ok, interessante. Imagina, imagina um poema sobre a chuva, em que as palavras estão escritas na vertical e Aham. simboliza a chuva, por exemplo, é um pouco por aí. Ah, interessante. Sim. Engraçado. Lá está, tenho alguma poesia, não sendo assim um estilo que eu domine, lá está, faço um livro infantil com rimas, depois tenho poesia, mas não tenho um estilo que gosto mais em detrimento de outro. Uhum. Tenho haikus, que são aqueles poemas japoneses, assim, daquela Sim. literatura uh,
são mosaicos não tão tradicionais, porque este, este tipo de poesia obedece ali uma métrica muito específica, mas, por exemplo, há uma segunda vaga, digamos assim, de autores que é um pouco mais livre na métrica, Uhum. e os meus inserem-se nesse grupo. Tenho um pouco de tudo, no fundo é mesmo isso, é um pouco de tudo. Certo. Várias vozes, várias histórias e o mesmo autor. Acho que é O o mesmo elo de autor. ligação. O elo de ligação é mesmo esse. Mas pronto, estou muito ansioso para que saia, porque quero ver o produto final, não é? Porque depois, lá está, aquilo passa por várias etapas. Uhum. Eh, eu faço sugestões de como é que poderia ser uma capa que eu gostaria, mas nunca sei se quem vai compor o livro, não é, se pensa da mesma forma, ou se aquilo que eu estou a dizer faz sentido. Ou às vezes se faço uma sugestão, depois mostram-me, olha, Uhum. então o que é que achas desta capa? E eu afinal não gosto tanto. Portanto, estou muito curioso para, no fim de todo este processo, ver o produto final e Final. pronto, e poder ter esse também nas livrarias e por aí fora. É, Tu no teu primeiro livro tens como, ahm, quem faz o prefácio é o Rui Zinc, o conhecido, escritor. Portanto, imagino que ele seja uma pessoa, imagino, sei que o conheces, mas imagino que seja também uma pessoa, que a nível, artístico, literário, te inspire, não é? Tu falaste aí, portanto, do primeiro livro, agora do segundo, que está para sair, que envolve uma série de estilos diferentes, e tu próprio disseste há pouco que estás um bocadinho, ou deste a entender que estás um bocadinho também a experimentar e a testar-te a ti próprio em estilos, em contextos diferentes. Ahm, mas voltando um bocadinho atrás, na tua, no teu percurso, quem é que quem é que baseias-te em alguém que te inspire a nível artístico, literário, ou um estilo, ou uma escola? Que tipo de coisas é que te inspiram, no fundo, vá? sim, vamos a isso. Olha, em relação ao Rui Zinc, é incrível que ele tenha escrito o prefácio do livro. Eu conheço, ele foi meu professor na faculdade. Uhum, Um, é um dos professores que mais me inspira, eu também sou professor, não é? Mas é um sim, daquela meia dúzia de professores que marcaram e que ficam connosco. Um, e, e a nível literário gosto muito dele. E lá está, pedi-lhe que escrevesse o prefácio sem grandes expectativas, não gosto de alimentar muito expectativas, as coisas acontecem ou não. Sou otimista geralmente sou otimista, mas não penso muito nas coisas e pedi, já não falava com ele há alguns anos, uhum, depois da faculdade ainda mantivemos ali algum contacto por redes sociais e tudo mais, mas já há algum tempo que não falava com ele e o facto dele ter feito para mim é espetacular. Porque lá está, porque é alguém marcante para mim. sim, Um, em relação, pronto, portanto, o Ruizinho que é uma das pessoas que realmente tem um estilo, gosto dos livros dele, gosto do uhum, estilo dele, daquele humor com que escreve, aquela ironia, sem dúvida. gosto bastante. Em relação a, bem, tu conheces mais ou menos, já partilhámos, já partilhámos livros. Não há, talvez haja um estilo que eu gosto mais, mas de maneira geral, durante muito tempo, olha, durante muito tempo gostei, um dos livros que mais me marcou, se calhar seguindo aquele clichê de que é um livro que é incrível quando é lido numa idade e depois quando voltas a ler mais tarde tens outra perspectiva, que é o Príncipezinho. Toda a gente fala do Príncipezinho Sim. assim, é um livro que deves... Acho que há mais livros assim, mas a verdade é que é um livro incrível e durante muito tempo
recorri a ele durante muitas vezes e já o li algumas vezes, inclusive. Gosto de ler em outras línguas, já o li em espanhol, em Aham, inglês ok. e em português. Uh, quero lê-lo em francês, não é? No seu original, mas não sei, ainda não sei se estou pronto para isso. Se calhar tenho que o ler mais vezes em português, que é para saber a história de cor, e depois, porque o meu francês não é assim tão evoluído, apesar de ter estudado francês. Sim. Portanto, é um autor, ou é um livro, digamos assim, porque acho que nunca li mais nada deste autor, mas é um livro que gosto muito. Isto numa fase inicial, lembro na adolescência gostei muito, e tu também, que eu sei, gostei muito do Perfume, do Patrick Uhum. Suskind, penso que é assim que se pronuncia. Ok. Um, Pronto, o Perfume, não é? Penso também que é assim, Uh, não tenho a certeza que se Pronto, pronuncia. eu trato por Patrick, a gente encontra-se na Sim, Feira da sim, Liberdade, sim, sim, estou a sim, sim. brincar. E acabei por descobrir a obra dele, assim, lembro-me da Pomba, é um livro que me marcou imenso. Kafka também gosto bastante. Uh, Que característica, peço desculpa, ehm, que falaste aí da ironia do humor. Imagino que a parte do sonho no Princesinho, mas a ironia e o humor para o Ruizinho, precisamente também como estamos num podcast de psicologia, que ideias ou sentimentos ou emoções ligas com o Suskind, ou que sensações é que tens? Se é que tens, se é que consegues ou queres identificar alguma coisa. Eh, não sei, olha, acho que se calhar o que mais me fascinou era talvez a originalidade dos assuntos que trazia, uhum, ok, e a forma como envolvia o leitor. Acho que é mais por aí. ok. Uh, o enredo Muito. do perfume não é uma coisa, assim, não é uma história assim tão comum, quer dizer, era impossível antever aquele desfecho e tudo mais. Se calhar, estavas aí agora, É, se calhar, a a, questão a da. mexer o nariz para quem nos ouve. Sim, 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 sim. A questão da. Pois, exato, para quem nos acompanha só o áudio, não é? Exato. A questão da sinestesia, não é? Exato. Uhum. Não é? As sensações, tudo misturado, os sentidos todos. Os sentidos, sim. eh, Sim. sim, acho que sim, acho que passa mais por aí. Ahm, não sei, olha, mais. Assim, em termos de autores portugueses, gosto muito do Zinc. Há dois livros que, por exemplo, nunca li, nunca consumi muito Saramago, mas há dois livros dele que eu adorei. O Levantado do Chão, acho que foi aquele que me levou a descobrir o Saramago. Tive alguns anos depois sem ler, depois mais tarde li, li outros livros dele. As Uhum. Intermitências da Morte, também é um livro que me marcou bastante. Em relação assim, a algum estilo específico, isto já assim fruto dos meus estudos na faculdade, que ali uma parte que tem ali alguns autores hispano-americanos. Sim. Gosto muito de um estilo que é o realismo mágico. Se calhar, por exemplo, há autores contemporâneos que se calhar são os herdeiros deste estilo e também se pode enquadrar, por exemplo, Isabel Allende e Sim. o Gabriel Garcia Marques são um Uhum. bocadinho, têm um pouco deles, um pouco desta corrente literária neles, nas Sem suas dúvida. obras. Mas é ali é um estilo, por exemplo, há um livro incrível que é o Pedro Páramo, que é do Juan Rulfo, é um autor mexicano assim dos anos 50, 60, pronto, por aí. E é ali um símbolo, para mim, um símbolo deste movimento artístico, em que as histórias são assim, portanto, aceitamos, os autores e os leitores aceitam elementos do sobrenatural sem questionarem, ou seja,
há ali uma parte sobrenatural, coisas que acontecem que a ciência pode não explicar, exato, mas que é aceito, nem é questionado. Mas depois é a forma como as histórias são contadas. Há ali fragmentos, quer de acontecimentos, quer do eu, várias vozes no mesmo eu. uhum, Ali a questão do tempo não ser linear, mas ser cíclico. Há ali uma envolvência mágica nestes livros, nestes autores, que se calhar é talvez o estilo que mais gosto. interessante. Sim, Sim. sim, E já. há mais autores uh, que lá está, que fizeram parte deste movimento, mas estes aqui gostei muito, acho que sim. Se nunca leste o Pedro Parmo, convido-te Não, os outros que a. falaste relativos a este estilo, a Isabel Allende e o Gabriel Garcia Marques, já li e gostei, principalmente a Isabel Allende. Mas este não conheço, vou tomar nota Toma. e sim, porque também é algo que eu gosto de ler, este tipo de literatura, não é a única, claro, nem sequer a minha preferida, mas é uma coisa que eu gosto de ler. Nuno, nós portanto, estamos a fazer este podcast e nesta mesma entrevista vamos ter duas partes. Estamos aqui a Uhum. chegar ao final da primeira parte. A quem nos está a ouvir ou a ver, marcamos encontro para o segundo episódio na semana que vem. Nós vamos continuar a conversa, mas depois a segunda parte irá então ser transmitida no segundo Sim, episódio. vamos esperar que não cancelem o piloto, né? Este é o piloto da série, da minha série. Se não cancelarem, teremos um segundo episódio, Exato. obviamente. Então, olha, foi um gosto. E sim, e vemos-nos no próximo episódio, Na próxima digamos assim, semana. próxima semana.